Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Kelvin entrará em desespero quando ver Ramiro nas últimas. No entanto, o rapaz notará um interesse incomum da Irene, uma certa preocupação, como se ela escondesse algum segredo sobre o passado de Ramiro. Kelvin conseguirá a ajuda de uma pessoa inesperada para ajudar a desvendar o mistério. Eles conseguirão invadir o quarto da Irene e encontrarão um esconderijo com um fundo falso. Kelvin ficará em choque com o que encontrará. Meu Deus, isso não pode ser verdade! No dia do velório do Ramiro, Kelvin e Aline aparecerão gritando: Parem esse velório, agora! Eu preciso revelar um segredo que vai mudar a vida de muita gente aqui! Antônio ficará desesperado quando descobrir a verdade. Minha nossa, não pode ser real! O homem cairá de joelhos chorando. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando o Antônio estiver conversando com Irene e a mulher alertar. Já que você resolveu ir pra cima do Ramiro, deveria ter ido de um jeito que acabasse com ele de uma vez por todas. Agora o Ramiro tá vivo, vai se recuperar e vai contar pra polícia tudo. Tudo! Antônio começa a tremer de raiva e avisa: Se eu não acabei com o Ramiro antes, eu acabo agora! Preocupada, Irene o encara seriamente e manda: Então faça isso, Antônio. O Ramiro tá contra você agora, e ele pode te colocar na cadeia a qualquer momento. Faça isso antes que seja tarde demais. Antônio concorda com Irene e avisa: Você pode deixar comigo, que eu vou resolver essa história do Ramiro. Ele não vai mais ser um risco para nós, e eu já até sei como é que vou fazer. Antônio dá as costas e sai andando nervoso. Irene fica sozinha e diz: Eu espero que ele consiga terminar esse serviço, porque senão eu também me ferro com as coisas que o Ramiro pode dizer para a polícia. Sem contar que eu me livro do peso de esconder esse segredo que eu guardo há décadas. Com o Ramiro no caixão, não tenho preocupação. Mas o que a vilã não imagina é que nesse momento a casa dela está prestes a cair. Kelvin, Caio e Aline se reúnem para investigar o passado de Ramiro. Os três conversam e Kelvin avisa: Eu preciso que vocês procurem, onde puder. Caio, eu sei que o Dr. Rodrigo pode ajudar a gente de alguma forma. Eu preciso de alguma informação do passado, alguma coisa sobre a família dele. Aline diz: Eu vou procurar em uns sites de registros. Vou falar com o Marino. Caio avisa: Eu vou pedir pro Dr. Rodrigo fazer um levantamento investigando tudo o que ele puder sobre o Ramiro. Kelvin fala: Enquanto isso, eu vou no cartório de registros da cidade. Também vou no de Florbela, ver se o Enzo também pode ajudar com alguma coisa. Caio, Aline e Kelvin terminam de conversar e continuam a investigação. Kelvin passa um tempo no cartório e pede vias originais de documentos do Ramiro. O rapaz é levado até uma sala de arquivos e passa um tempo vendo diversos papéis que encontra à sua frente, até que, de repente, vê um documento rasurado com o nome de Irene. Confuso e preocupado, Kelvin questiona: Mas o que será que é isso daqui? Irene? Quem é essa mulher? Será que é a Irene La Selva? Ué, mas o que ela tem a ver com o Ramiro? E pra piorar, esse papel tá todo rasurado. Não dá pra ler nada do que tá aqui. Kelvin continua com uma pulga atrás da orelha e decide mostrar o que encontrou para Caio e Aline. O rapaz sai andando à procura do casal e não percebe que Antônio La Selva acabou de passar com o carro.
O fazendeiro dirige até a área rural do lado oposto da cidade e se reúne com alguns de seus capangas. Os homens se aproximam dele e Antônio diz: "Prestem atenção, eu tenho um serviço para vocês, coisa séria. Quem conseguir fazer o que eu pedir será recompensado com coisa grande. Eu garanto que o peão que fizer isso nunca mais vai precisar trabalhar." Antônio promete uma bolada de dinheiro para os homens e todos se interessam pela proposta. O vilão confere que eles estão sozinhos no local e diz: "Prestem atenção, esse é um plano arriscado, talvez o mais arriscado que eu já pensei em toda a minha vida. Por isso, vocês precisam tomar cuidado com cada etapa, para que nada dê errado." Quando Antônio termina de explicar o plano, um dos capangas arregala os olhos e pergunta: "Você tem certeza mesmo de que é isso que é para nós fazer, patrão? É que eu nunca vi uma coisa parecida com essa em toda a minha vida, nem em novela." O homem diz: "Você tá certo em oferecer essa bolada toda. Isso daí tá mais arriscado do que eu imaginava." Antônio avisa: "Ótimo. Então podem colocar em prática." Os homens vão fazer o que Antônio mandou, e enquanto isso, Kelvin mostra para Caio e Aline o documento que encontrou. Caio analisa o papel e, confuso, diz: "Isso daqui tá muito estranho, Kelvin. Qual seria a ligação da Irene com o Ramiro? Será que..." Kelvin interrompe o pensamento dele e responde: "Eu preciso descobrir o que isso significa. Preciso saber qual é a ligação entre eles. Eu acho que a resposta está nas coisas da Irene. Eu sinto que se eu entrar lá e procurar, eu consigo alguma pista." Caio nem pensa e oferece ajuda. "Se você quiser, eu arrumo um jeito de te colocar lá pra dentro. Eu distraio a Irene do lado de fora e você entra pelos fundos." Kelvin nem pensa duas vezes e aceita a proposta de Caio. Os dois vão até a fazenda La Selva e quando chegam, Caio começa a discutir com Irene para enganar a mulher. A vilã fica irritada e nem percebe que está caindo em uma grande armadilha. Enquanto isso, Kelvin entra pelos fundos da mansão e toma todo o cuidado do mundo para não ser visto por ninguém. Esperto, o rapaz sobe até o quarto que é de Irene, fecha a porta e começa a vasculhar tudo à sua volta. Com pressa, Kelvin abre todos os armários e gavetas enquanto fala: "Tem alguma coisa aqui, eu sei que tem. Meu instinto tá dizendo." O rapaz passa um tempo de olho, até que de repente escuta passos vindo em direção ao quarto. Kelvin resolve agilizar e de repente encontra uma gaveta com um fundo falso. O rapaz tira a proteção e diz a si mesmo: "Eu sabia que ia ter alguma coisa escondida aqui no quarto da Irene. Sabia!" Kelvin começa a vasculhar o que tem na gaveta, até que encontra um envelope escrito sigiloso e lê tudo o que tem lá dentro. Em questão de poucos segundos, Kelvin fica cara a cara com um segredo que jamais pensou que veria em toda a sua vida. Pasmo, o rapaz começa a tremer e fala: "Não, eu não posso acreditar em uma coisa dessas. Meu Deus, não! É muito pior do que eu imaginava. Muito pior." Kelvin guarda o que encontrou e vai embora sem ser visto. O rapaz corre até a casa de Caio e Aline, mas no meio do caminho recebe a notícia de que Ramiro foi encontrado sem vida. Luana aparece e, desesperado, Kelvin começa a chorar e fala: "Não, isso que vocês estão me falando não é verdade. O Ramiro tá vivo sim. Isso é coisa da cabeça de vocês. Eu sei. O Ramiro tá se recuperando do que o Antônio La Selva fez com ele, mas ele tá vivo." Luana o abraça com força
começa a chorar e fala: "Eu sinto muito, meu amigo. Eu sinto muito mesmo. Mas infelizmente acharam o Ramiro jogado." Kelvin a interrompe e começa a gritar: "Não! Não, não, não! Ramiro! Ramiro! Eu quero o meu Ramiro! Eu quero o meu Ramiro! Cadê o Ramiro? Tiraram o Ramiro de mim!" Caio aparece junto com Aline. As outras moças do bar também se aproximam e tentam acalmar Kelvin. O rapaz continua sem acreditar e não para de gritar: "A minha vida acabou! O que vai ser de mim sem o Ramiro? Eu não quero ficar sem o Ramiro! Não quero! Foi o Antônio La Selva! Eu tenho certeza de que foi aquele infeliz!" O delegado Marino também chega. Kelvin não consegue se acalmar e Caio diz: "A gente vai descobrir a verdade, Kelvin. A gente vai arrumar novas provas e colocar o meu pai na cadeia." Kelvin o interrompe e diz: "Eu já sei de toda a verdade, Caio. Eu já tenho todas as provas que eu preciso aqui, bem nas minhas mãos. Eu já sei o que precisa ser feito." Todos ficam confusos e Marino pergunta: "Espera aí, Kelvin. Você tá dizendo que tem as provas aí pra prender o Antônio? E cadê essas provas?" Kelvin enxuga as lágrimas do rosto e responde: "É muito mais do que isso, Marino. Eu descobri um segredo muito forte que ninguém aqui imagina, mas coloca muita coisa em jogo. Eu vou entregar as provas, mas antes preciso fazer outra coisa. Me aguardem." Todos continuam se encarando preocupados, e momentos depois, a cidade começa a se reunir para o funeral de Ramiro. Antônio aparece se arrumando em casa e avisa: "A gente precisa ir nesse velório, Irene, para não dar suspeitas de que foi a gente." Irene também se arruma, concorda com ele e fala: "Todo mundo sabe que o Ramiro trabalha para você há anos. Se a gente não aparecer nesse velório, as pessoas vão comentar." Instantes se passam até que o velório de Ramiro começa. Kelvin aparece chorando no caixão como jamais chorou em sua vida e pede: "Me perdoa, Hans. Por favor, me perdoa por não ter conseguido te proteger. Mas eu prometo que isso não vai ficar assim. Não, não vai mesmo. Eu vou fazer justiça." Caio aparece e dá um abraço em Kelvin. Aline chega com lágrimas nos olhos e fala: "É muito triste o Ramiro ter perdido a vida só porque resolveu ir para o lado certo da história." Alguns dos capangas de Antônio aparecem e as moças do bar de Cândida chegam em peso. Todos continuam chorando, até que de repente Antônio aparece com Irene e um silêncio toma conta do local. Todos encaram o casal com nojo no olhar e, incomodada, Irene fala: "Acho melhor a gente ir embora." Antônio fala: "Podem continuar olhando feio. Tô nem aí." Caio os enfrenta e questiona: "Vocês dois não têm vergonha de pisar aqui, não? Todo mundo nessa cidade sabe que o Ramiro tá dentro de um caixão hoje por culpa dos vocês dois." Irene o interrompe e fala: "Tome cuidado com o jeito que você fala comigo." Kelvin a interrompe e grita: "Toma cuidado você! Eu sabia que vocês vinham. Chegou a hora da verdade. Eu vou contar pra vocês uma coisa que eu descobri, que a Irene La Selva sabia e acabou com a vida de uma pessoa para esconder. É a verdade sobre o pai do Ramiro." Todos entram em choque e encaram Irene. A vilã começa a tremer ao perceber que Kelvin descobriu seu segredo e entra em desespero. Irritado, Antônio questiona: "E o que eu tenho a ver com essa história?
Eu vou lá querer saber do pai desse infeliz. Kelvin o encara com um jeito intimidador e responde: o pai desse infeliz é o senhor mesmo, Antônio La Selva. Um murmúrio enorme começa no mesmo segundo, e Antônio diz: isso é impossível. Você tá delirando. Irene tenta disfarçar e fala: é claro que é um delírio. Kelvin os interrompe e conta: Antônio, lembra da mulher que você teve um caso antes da Irene? Que do nada desapareceu? Ela estava grávida de você. A Irene descobriu, esperou o Ramiro nascer e acabou com ela. Ela fez o menino ser criado como empregado. Todos ficam de queixo caído com a revelação. Irene percebe que a casa caiu e grita: eu não podia criar o filho da amante. Não podia! Cheio de ódio, Antônio vai pra cima de Irene e diz: você vai pagar por ter feito isso comigo. Vai pagar por ter me enganado a vida inteira. Por ter feito eu dar um fim no meu próprio filho. Todos ficam paralisados com a revelação. Marino se aproxima e fala: essa é a confissão que eu precisava. O senhor está preso em flagrante, Antônio La Selva. E a senhora também, Irene. A confusão fica maior ainda, e os vilões gritam enquanto são levados. Kelvin se despede de Ramiro e agradece a ajuda de Caio e Aline por ter feito justiça. Você acha que o Kelvin e o Ramiro devem ficar juntos no final da novela? Ou você acha que algo trágico deve acontecer para dar um tchan na trama? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.